Paz do Senhor Jesus, mais uma vez, mais uma oportunidade, mais um dia que temos para estudarmos e meditarmos mais sobre a palavra de Deus. E aqui, juniores, ainda continuamos com as nossas aulas online, por questão de segurança, tá? Da saúde de vocês. E nós não sabemos até quando nós vamos permanecer assim dessa forma, mas eu creio que de igual modo o Senhor abençoa vocês através dessas aulas e assim, quando Deus permitir, nós estaremos juntos novamente, tá? Então, na medida do possível, nós sempre estaremos trazendo, preparando o melhor para vocês e para que vocês tenham suas aulas, tá? Então, a nossa aula de hoje, ela é sobre a lição número 4 da revista de vocês, tá bom? Mas antes de irmos à nossa aula mesmo, vamos orar, tá? Ore comigo. Senhor Deus e querido Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas, pelo seu cuidado para conosco, pelo Senhor não deixar faltar nada, Jesus. Que o Senhor continue sendo conosco, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um que está assistindo, participando desta aula neste momento, Paizinho. Toma tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Tá? Então, como eu falei, a nossa aula hoje é sobre a lição número 4 da revista de vocês. O título dessa lição é Perdão. Eis a questão, tá? Então, a nossa aula hoje, como toda aula, é baseada em uma parábola contada pelo Senhor Jesus. E essa parábola de hoje que o Senhor Jesus, que nós vamos estudar, do Senhor Jesus, é sobre perdão. E aí eu pergunto para vocês, juniores, adolescentes, irmãos que estejam assistindo, será que nós conseguimos perdoar aquelas pessoas que de algum modo nos entristece, nos chateia, faz alguma coisa ao contrário pra gente, que de modo que gera uma tristeza, um chateamento, na gente? Será que a gente consegue perdoar? O que vinha a ser o perdão? Por que o Senhor ele destina uma parábola, ali naquele momento para ensinar sobre as coisas de Deus, sobre o reino dos céus, ele destina uma parábola para falar sobre perdão, Então a gente vai perceber na aula de hoje, na aula seguinte, que o perdão é algo muito importante, tá? O autor até ele põe aqui na revista, eu achei bastante interessante, que se constitui uma lei divina, o perdão, tá? Então, nessa passagem de hoje, a passagem bíblica que a gente vai ler daqui a pouco, o Senhor Jesus ele vai falar sobre o perdão e também sobre a falta do perdão, tá? Então, vamos lá. Antes de entrar no versículo base, na passagem bíblica base, nós vamos ler aqui um versículo dentro da própria revista mesmo, não precisa abrir a Bíblia necessariamente, da seção é para guardar. E esse versículo ele está em Efésios capítulo 4, versículo 32. É o seguinte, olha o que está escrito lá. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, tá? Então, esse versículo, ele foi registrado, ele é contado, foi registrado por Paulo, o apóstolo Paulo, e ele fala sobre o perdão, tá? E que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. E agora sim, vamos para o nosso texto bíblico base, que se encontra lá no livro de Mateus. Então, vamos abrir aí a Bíblia de vocês, tá? No livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23, tá? Então, vocês vão acompanhar a leitura, lendo junto comigo essa passagem bíblica. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23, tá? E a gente vai ler os versículos do 23 ao versículo 34. Então, vamos ler? Quem não conseguiu ainda, dá uma pausa e depois continua aí o vídeo, tá? Então, o título da parábola é assim, a parábola do credor incompassivo, tá? Credor é aquela pessoa que está relacionada com o empréstimo, ela emprestou alguma coisa para alguém, tá? Então, ela emprestou alguma quantia, em valor de dinheiro, alguma coisa, e ela se torna assim um credor, tá?
E a gente vai ler aí sobre esse credor incompassível. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Versículo 29. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, que é o rei, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia, tá? Então a nossa leitura vai até aqui no versículo 34. Olha só essa parábola, essa história contada pelo Senhor Jesus. E aí, o que o Senhor queria e quer nos ensinar sobre esta parábola, sobre o perdão e sobre a falta de perdão, tá? Então nós vamos conversar isso melhor um pouquinho mais para frente. Agora, nós precisamos reconhecer quem são os personagens aí dessa parábola, dessa história. O primeiro personagem é quem? O primeiro personagem é um rei, tá? Então existe um rei e esse rei ele tem ali no seu reino os seus servos. E dentre esses servos existem pessoas, né, servos que estão devendo algo para este rei, uma dívida. E esse rei ele começa a chamar esses servos para que eles possam prestar conta, né, fazer as contas ali e pagar suas dívidas. E aí chega o segundo personagem dessa história, que é o servo, que é o credor incompassivo aí, tá? Dessa parábola. Esse servo que chega lá, o rei, ele está devendo uma quantia, qual o valor que a Bíblia fala aí? De 10.000 talentos, tá? Então ele está devendo uma quantia muito alta pro rei. É tão alto que ele está devendo, a dívida dele é tão grande que ele não tem nem como pagar, tá? E aí o que o rei fala? Olha, o que vai acontecer? Você, sua esposa, sua mulher, seus filhos, tudo que vocês têm vai ser meu agora, tá? Vocês vão ser presos, vão ser feitos de escravos, porque você precisa pagar essa dívida e não tem como pagar a dívida. Só que o servo ali, ele reverencia e se prostra perante o rei e pede, suplicando que o rei possa lhe soltar, deixar ele livre, deixar a família dele livre, que ele vai pagar aquela dívida. E o rei naquele momento, no versículo 27 a gente tem isso, a gente vê isso, né? Que o senhor daquele servo naquele momento, ele, no interior dele, ele se moveu de íntima compaixão, de modo que ele soltou o servo e, além do mais, perdoou a dívida. Tá? Então vamos ler lá de novo, no versículo 27. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Olha só o que esse rei fez. Ou seja, havia uma alta dívida, uma grande dívida, mas mesmo assim, o rei, movido de compaixão, ele perdoou a dívida. Ou seja, aquele servo não devia mais nada perante aquele rei, porque foi-lhe perdoado.
Coisa boa para ele, muito boa, né? Mas aí o que acontece? Esse servo, ele conhece um outro servo, um outro conservo, né? Que é servo como ele, que tá devendo para ele uma quantia, né? Esse terceiro personagem é um conservo desse servo, tá? Do segundo personagem. E tá devendo uma quantia para esse servo aqui, né? E uma quantia, a Bíblia fala que é no valor de 100 dinheiros, tá? Então, é uma quantia bem menor do que os 10.000 talentos que aquele outro servo que foi perdoado devia ao rei. Sendo que o que acontece que esse servo que foi perdoado, com esse credor incompassivo, ele não perdoa a dívida desse conservo, desse irmão dele, né? Desse amigo dele. Ele não concede o perdão, tá? Pelo contrário, o que ele faz? Ele prende esse companheiro dele, esse conservo dele, até que esse conservo lhe pague a dívida de 100 dinheiros, que é um valor muito menor do que aquele que ele devia pro rei. Ou seja, ele não utilizou de compaixão para o companheiro dele que se encontrava numa situação parecida com a dele anteriormente. Ele não utilizou de compaixão para liberar o perdão para aquele companheiro, como ele havia alcançado o perdão do rei. E aí aqueles outros companheiros que viram aquela situação, eles foram falar com o rei, porque eles se entristeceram com isso, né? Com essa situação, e foram falar com o rei. Quando o rei soube disso, mandou chamar aquele servo que ele tinha perdoado. E aí ele fala, versículo 32, na parte B, né, mais para frente: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. 33, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Ou seja, nós temos aí esses três personagens: o rei, o servo, que é o credor incompassível que foi perdoado pelo rei, e um conservo desse credor incompassível que não teve perdão da sua dívida e foi preso, tá? E a gente vê que, como consequência, tá, dessa falta de perdão desse servo, né, que foi alcançado anteriormente pela perdão do rei, mas não conseguiu perdoar o servo que devia para ele algo, o que acontece com ele? Ele tem, né, um final aí nessa história triste, porque ele fica preso, ele fica sob o domínio de atormentadores, tá? Até que tudo que ele devia fosse pago. Será que ele ia conseguir pagar? Provavelmente ele não ia conseguir pagar, ele ia viver preso naquela prisão, sendo atormentado a todo momento, sendo que ele já havia ganhado perdão antes, mas ele não soube lidar com esta mesma situação com o próximo, com o companheiro dele, o conservo dele, tá? Então essa é a passagem e a parábola contada pelo Senhor Jesus sobre o credor incompassível, tá? E aí a gente tem aqui na revista de vocês, já identificamos os personagens, e a gente tem aquela parte que eu falei para vocês, que o autor ele fala que o perdão é considerado por Deus, por Jesus, como uma lei divina. É algo que nós precisamos aprender a fazer. É liberar o perdão, tá? E a gente tem várias passagens além dessa parábola que o Senhor estava falando sobre perdão. Existem outras passagens na Bíblia que falam sobre o perdão, que o próprio Senhor Jesus fala sobre o perdão. Por exemplo, lá no livro, ainda no livro de Mateus, só que um pouco antes, no capítulo 5, vamos lá, em Mateus capítulo 5, a partir do verso 23, vai ler o 23 e o 24, tá? Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. O Senhor, nessa ocasião, ele não estava contando sobre uma parábola, tá? Ele estava falando sobre um outro assunto. E aí ele fala, ó, lá no versículo 23, né? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tenha
alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Ou seja, o que o Senhor Jesus estava falando naquele momento, e que Ele fala para as nossas vidas, o quão importante é o nosso perdão, a liberação de perdão para com o nosso irmão, para com o próximo, a comunhão entre as pessoas, entre os irmãos, é algo muito importante, de modo que você não pode, aqui no versículo ele fala, né? Que você imagina, você está num culto e você vai para o culto para louvar a Deus, para cantar louvores, né? Para ouvir a palavra. Só que, ou seja, você está ofertando ali ao Senhor a adoração, você está ofertando algo ao Senhor. Mas se neste momento que você está ali ofertando, você tem algo que não está resolvido com uma outra pessoa, com um irmão, você tem uma mágoa, ou esse irmão tem uma mágoa com você por alguma coisa, por algum atrito, por alguma situação que vocês tiveram desentendimento e vocês ainda não conversaram, não liberaram o perdão um para com o outro, não adianta a gente querer ir até ao Senhor e lhe ofertar louvores, adoração, se você não consegue, se você está numa situação ruim com uma outra pessoa, com um irmão. E o Senhor Jesus fala, antes de você deixar a tua oferta aqui no altar, se você tem algum problema com seu irmão, vai antes, primeiro, reconcilia-te com ele, vai reconciliar-te com ele, vai conversar com ele, se for necessário pedir perdão, peça perdão, e aí depois você volta e entrega a sua oferta no altar. Ou seja, como é importante o perdão, como é algo necessário. Existe um outro versículo, tá? Também aí, ó, em Marcos capítulo 11, vamos abrir lá comigo, ó, Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Vou ler aqui para adiantar, ó. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Olha aí mais uma vez sobre o perdão. O Senhor Jesus está falando sobre o perdão, como é necessário nós liberarmos perdão. Por quê? Porque nós, uma vez, ofendemos a Deus. Uma vez nós entristecemos, e muitas vezes nós entristecemos e ofendemos a Deus, a quem Ele é, quando nós pecamos e fazemos coisas que desagradam a Ele. Nós desobedecemos e aí nós entristecemos e ofendemos a Deus. E não teria como a nossa dívida, a nossa falha com Deus era tão grande que nós sozinhos não poderíamos pagar, igual o credor incompassível, aquele servo que foi perdoado pelo rei. Nós não podíamos pagar. A única pessoa que podia pagar esta dívida era quem? E foi quem que pagou? Foi o Senhor Jesus. Naquela cruz, Ele pagou a minha e a sua dívida, a minha e a sua ofensa contra Deus. E dali através da cruz, através do seu Filho Jesus, o Filho de Deus, nós alcançamos o perdão, tá? Então, a partir do momento que nós fomos perdoados por Deus e agora nós temos acesso e comunhão com Ele, com aquilo de melhor que existe, Deus nos dá. E agora nós não conseguimos perdoar o nosso irmão, tá? Alguma falha que ele fez contra a gente, isso é muito grave. Jesus fala, olha, não adianta. Versículo 26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se nós queremos manter a comunhão com Deus, queremos receber aquilo que Deus tem guardado para a gente precisa liberar o perdão.
para o nosso irmão, assim como Deus, que é superior a todos, superior a gente, superior a todo mundo, ele nos perdoou, ele nos perdoa quando nos arrependemos, tá? Então é necessário nós liberarmos perdão. E aí essa passagem aqui de Marcos tá até aqui, olha, nessa atividade número 2 de vocês da revista, tá? Atividade número 2, ele fala aqui, ó, com base nessa passagem que a gente acabou de ler, qual a condição para Deus nos perdoar? Qual é a condição para Deus nos perdoar? Olha aí, a lei divina. A gente devemos também perdoar o nosso próximo, para que a gente consiga alcançar esse perdão de Deus, tá? E aí na atividade número 1 a gente pulou. Atividade 2, que a gente leu o versículo agora. Na atividade número 1 tem um outro versículo, uma outra passagem bíblica, que está em Mateus capítulo 18, onde a gente estava, versículo 21 e 22. Assinale a alternativa correta, tá? Então lá no capítulo de Mateus 18, onde a gente leu a parábola da aula de hoje, anteriormente tem uma passagem no versículo 21 e 22 que Pedro, o discípulo Pedro, vai perguntar para Jesus quantas vezes era necessário que a gente perdoe um irmão, né? Um irmão que está errando, está falhando com a gente, está entristecendo a gente. Quantas vezes a gente pode perdoar ele? 7 vezes? Pedro chuta 7 vezes? E aí Jesus ele vai dar uma resposta para Pedro, tá? Quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? E aí vocês vão marcar a resposta certa com base nesse versículo aí, tá? De capítulo Mateus 18, versículo 21 e 22. 7 vezes? 3 vezes? 70 vezes 7? Ou 7 vezes 7, tá? Então, o Senhor Jesus ele dá uma resposta para Pedro, que é uma dessas respostas aqui para vocês marcarem. Tá bom? E aí, na aula que vem, que já temos aqui certos minutos de aula de hoje, para não ficar muito longa, na aula que vem a gente vai conversar mais sobre esse perdão, tá? Sobre a necessidade de perdoarmos, e quando a gente perdoa, a gente já viu quando a gente não perdoa, tá? A gente viu um dos efeitos negativos, é que a gente também não alcança o perdão de Deus quanto às nossas ofensas. É uma das coisas ruins quando a gente não perdoa. E a gente vai conversar mais sobre os benefícios de perdoar, a importância de perdoar e o que acontece quando a gente não perdoa, tá bom? Então eu espero vocês na próxima aula, que Deus possa abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus, até a próxima e tchau!